Bom, a gente está aqui hoje com o médico psiquiatra, né? Queria que você falasse para a gente, professor, um pouquinho da importância hoje do cuidado com a saúde mental, né? Como é que você tem visto na sua rotina do dia a dia ali no consultório? Eu tô, tem tido aumento dos casos hoje de pessoas com problema na parte de saúde mental e a importância hoje do cuidado, da população ter esse cuidado. Tá? Então, se ele relatasse um pouquinho para a gente a respeito disso, o que que você tem visto hoje no consultório no dia a dia? Então, olá a todos. Então, vamos falar um pouquinho dessa questão da saúde mental. Lembrando antes que o conceito de saúde proposto pela própria OMS não implica só em saúde física. Então, o conceito de saúde, você tem que ter um bem-estar físico, um bem-estar social e um bem-estar mental. E esse bem-estar mental, ele influencia em como vai ser a sua saúde física. Vai influenciar e vão estar de maneira intrinsecamente relacionados. Então, se você tem uma saúde mental adequada, muito provavelmente você vai ter uma saúde física mais facilmente adequada. Por exemplo, se você tem um quadro hipertensivo, você vai tomar antihipertensivo. Mas se você tem um quadro hipertensivo e um quadro mental que você não cuida, então um transtorno ansioso, por exemplo, ou um transtorno depressivo mesmo, por exemplo, você vai ter um controle mais inadequado desta pressão arterial. Então, é muito importante você cuidar da sua saúde mental, puxando a sardinha para o meu lado, claro, porque ela vai ser essencial no tratamento da tua doença física, se você tiver. Se você não tiver a doença física, a tua saúde mental vai proporcionar, você não vai poder ter uma saúde plena se não tiver também o cuidado na saúde mental. Nesse momento que a gente passou há pouco da pandemia, houveram sim um grande boom no aumento dos transtornos mentais na população como um todo. Você ficar enclausurado dentro de casa, é um fator, sim, grande de desencadeamento de um transtorno mental. Mas é preciso a gente falar que antes da pandemia mesmo, a OMS já tinha caracterizado o Brasil como o país mais ansioso do mundo. Então, o Brasil estava em primeiro lugar antes da pandemia, em 2019, como o país mais ansioso do mundo. Nossa sociedade sendo a sociedade mais ansiogênica do mundo, mais do que nos Estados Unidos. É bem conhecido. Então, precisamos cuidar, principalmente aqui no nosso Brasil, dessa questão dos transtornos mentais, particularmente da ansiedade, da depressão, que são mais prevalentes. E nós somos o país mais ansioso do mundo. O segundo na América mais depressivo. Então, são dados estatísticos que merecem atenção e a gente precisa, sim, de um controle mais adequado. Quando a gente fala disso, professor, a gente está aqui com a pós-graduação em psiquiatria. Você está dando uma aula hoje para a gente aqui de transtornos mentais causados por uma condição médica geral e retardo mental. A gente está com médicos generalistas aqui, o intuito dessa pós-graduação é entregar ferramentas de conhecimento para que esses médicos consigam lidar com isso no dia a dia do seu consultório, né? Eles atendem diversas situações em PSF, em hospitais. Queria que você falasse um pouquinho para mim da importância deles terem esse conhecimento, né? Esses médicos que estão aqui hoje, que ferramentas adicionais eles vão sair desse final de semana aqui para segunda-feira eles irem para os seus consultórios, irem voltar para a sua vida de atendimento, eles terem esse conhecimento hoje que está sendo adquirido aqui com a gente nesse final de semana através da sua aula, que de adicional eles vão levar, né? Qual a importância deles terem esse conhecimento? Bom, então, quando a gente fala de transtorno mental devido a uma condição médica geral, o que, que seria isso? Do jeito que eu falei há pouco, que uma doença psiquiátrica pode influenciar naquela doença física, tanto para bem como para mal, assim, se você não controlar a doença mental, ela não vai deixar o controle da doença física adequado.
você tem doenças orgânicas, doenças físicas do próprio corpo que pode cursar com a doença mental. Então, você tem por exemplo, você tem um transtorno da tireoide. Você tem um hipotireoidismo. Então, se tem um hipotireoidismo, você vai estar bem mais propenso a ter um quadro depressivo decorrente do hipotireoidismo. Então, você não vai ter duas doenças, você vai ter uma doença, o hipotireoidismo, que está além dos efeitos físicos que o hipotireoidismo pode dar, você ainda está tendo um transtorno mental associado a problema da tireoide. Então, aí eu vou procurar o psiquiatra porque eu estou com depressão, e aí o psiquiatra trata a sua depressão e você não melhora. Aí você vai pesquisar um pouquinho mais, você tem hipotireoidismo. Você cuidou da tireoide, a depressão vai melhorar. Então é importante você saber que algumas doenças físicas também podem repercutir no cérebro como uma patologia mental. Só que não vai ser primária, vai ser secundária porque é decorrente daquela doença. Então quem tem um infarto, quem sofreu um AVC, tem grande chance, bem maior do que a população em geral, de ter um quadro depressivo ou um quadro ansioso, decorrente daquela doença física, certo? Então, você tem que, sabendo isso, você vai poder agir de maneira mais suspeitar mais facilmente. Se eu estou tratando o meu paciente que acabou de ter um infarto, que acabou de ter um AVC, que ele tem doença de tireoide, tanto o hipertireoidismo como também o hipertireoidismo também, e doença de Parkinson, ele tem uma demência por Alzheimer. Todas essas doenças podem ter originar um quadro psiquiátrico secundário. E eu vou ter uma atenção mais pormenorizada, vou ter uma atenção mais prioritária, porque no momento que eu sei que ele teve um infarto, eu vou ficar de olho grande, prestando atenção nos sintomas depressivos se eles aparecerem. Porque se aparecer, eu vou ter como agir com maior destreza, mais precocemente, e o paciente melhorar mais rapidamente. Se eu não tiver esse conhecimento, eu vou tratar ele ele está tratando aqui infarto. Tá, tratei infarto. E está deprimindo cada vez mais. E ele deprimindo, ele vai estar exposto ao maior risco de ter um novo infarto. Virar uma cadeia, né? É uma cadeia, né? Um ciclo. E em relação a gente está falando do transtorno mental, de uma doença médica geral, um transtorno mental secundário, orgânico. A gente também falou aí sobre a questão do retardo mental, com a importância. A importância é você diagnosticar o retardo mental o mais precocemente possível, porque se você detectar numa criança o retardo mental, ela numa idade ainda a menor idade possível, em 2 anos, é diferente de você diagnosticar um retardo mental de um adolescente de 15 anos de idade. A gente perdeu o tempo de tratamento. Que mesmo o retardo mental sendo uma doença que ele vai ter pelo resto da vida, a gente tem condição de dar para aquela criança, se ela for tratada de maneira adequada, e aí não entra só remédio, o remédio vai ser a menor parte do tratamento, o maior vai ser o estímulo, vai ser o tratamento multidisciplinar, interdisciplinar. Você vai jogar vários estímulos, o máximo que puder dentro daquela criança. Você vai estimular fonoaudióloga, a fala, você vai estimular a psicomotricidade, você vai ter técnicas pedagógicas adaptadas para aquela criança, para que ela desenvolva, saia de um retardo mental moderado, com a inteligência limítrofe, é um ganho muito grande. Isso porque ela foi diagnosticada precocemente. Se ela não foi diagnosticada, se com 15 anos de idade for atrás de um retardo mental para um tratamento adequado, nós perdemos tempo e não tem um remédio que vai desenvolver a inteligência da criança. O estímulo tinha que ter sido lá atrás. Então é importante que o generalista tenha essa visão.